de Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 25. A geração de Jesus Cristo se deu assim. Quando Maria, sua mãe, desposou José, verificou-se que ela concebera por um Espírito Santo. Antes que houvesse coabitado, José, seu noivo, sendo reto e não querendo expô-la à desonra, resolveu mandá-la embora secretamente. Mas, quando meditava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não receis receber Maria em tua casa por tua esposa, porquanto o que nela se operou porquanto o que nela se gerou foi formado por um Espírito. Ela terá um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, que ele próprio libertará seu povo dos pecados. Tudo o que há sido feito ou foi para cumprimento que o Senhor disse pelo profeta nestes termos: uma virgem conceberá e parirá um filho, a quem será dado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, então, despertando, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e aceitou Maria por esposa. E, sem que tivesse tido um trato carnal, ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Bom, então o que nós estávamos aqui comentando nessas nossas últimas palestras? É que um anjo apareceu para Zacarias, dizendo que ele seria o pai de João, que nada mais era do que Elias de volta, aquele Elias anunciado pelos profetas. Quem seria esse João? Seria um elo de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele não era igual ao que se falava ou que se fazia no Antigo Testamento. Ele era diferente. Ele era alguém muito maior, mas muito menor do que o novo que viria, que no caso era Jesus. João seria um elo de transição entre o Velho Testamento e o Novo. Mais ainda, João seria uma espécie de microfone ou de megafone de Jesus. Ele seria alguém em que todo o fenômeno da vida dele, toda a vida dele seria uma espécie de um grito de alerta, preparando a mente da população, psicologicamente, podemos dizer assim, para a chegada de Jesus, para poder ela mais preparada receber a mensagem de Jesus. Então toda a vida dele, e nós podemos dizer que naquela época não tinha rádio, não tinha cinema, não tinha jornal, não tinha televisão, então podemos dizer assim, os escândalos que eram o marketing da época, né? Que era o megafone da época. Então, no caso, escândalos positivos, de visões espirituais, de modo de comportamento de vida diferente, como era João vivendo no deserto, né? O posicionamento de João e Isabel, dando nome diferente dos seus familiares para o menino, o nome João, nome que não tinha na genealogia de Zacarias. Então tudo isso criou uma espécie de zum, uma expectativa muito grande.
E, no caso, quando ele nasceu, todo mundo esperava que ele fosse fazer, então, algo extraordinário. Pelo tipo de forma, da forma que foi o anúncio do seu nascimento, seu nascimento, né? A idade da mãe, a idade do pai, quer dizer, tudo isso somava para que a população ficasse naquele zum. Esse garoto vai fazer algo excepcional. De repente vem a vida dele, uma vida diferente, e depois nós vamos falar com mais detalhes, em que ele vai para o deserto, fica lá no deserto orando, vestido com roupa de cabelo, comendo mel e gafanhoto. Então foram também 30 anos de expectativa. Por que 30 anos? Porque era da lei dos judeus que o homem só poderia falar, que só o homem poderia falar em público, e depois dos 30. Então foram 30 anos de incubação da mensagem, em que a expectativa era muito grande. Quer dizer, quando estava se aproximando desses 30 anos, né, então a expectativa é muito melhor. Agora ele vai começar a falar. O que ele vai falar? O que ele vai anunciar? Então essa era um marketing, podemos dizer, da época. Em contrapartida, um espírito também, um anjo, um mensageiro, né, um espírito superior aparece para Maria e diz que Maria seria a mãe do novo. Mas que era tão novo que, se já era estranho a chegada de João, ao ponto de ter um nome correspondente na genealogia de Jesus, de Zacarias, se João já era estranho, e era o maior de todos, como vai dizer Jesus, mas o menor frente a Jesus, ao ponto de ele dizer: eu não posso tirar as sandálias dos pés dele. Se ele, João, era o menor com relação ao novo, mas era o maior com relação ao velho, o que a gente pode imaginar desse novo? Entenderam o termo de grandeza que eu quero dizer? Se nós fôssemos botar uma escada, né, entre o velho, esse João, que já não tinha correspondência nem de nome no passado, e que ele afirma com relação ao novo que ele não tem nem condição de tirar as sandálias dos seus pés. Então é assim que se justifica quando o anjo aparece para Maria anunciando que através dela viria o novo, que no caso é Jesus. Evidente que esse novo tinha de ser de forma tão extraordinária que vai chegar a ele mesmo, a Jesus, dizer que João Batista foi o maior dos nascidos de mulher. Mas ele nem era então nascido de mulher. Era um ser tão excepcional, mas tão extraordinário, que já não cabia dentro dos limites da forma humana. Jesus não pode ser considerado psicologicamente, não estou nem falando organicamente, psicologicamente com a nossa mente. Veja, se nós imaginarmos a Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás se formando, e aí toda a evolução da Terra, nessa época ele já era Jesus. Então aí já a gente pode imaginar, quer dizer, psicologicamente era tão imenso que a estrutura biológica não suportaria. Por isso que o anjo dá essa revelação excepcional a ele. Mas como ela poderia explicar para José e para outros algo que não tem palavras, algo que não tem referência? Porque você pode contar alguma coisa, mas olha só um exemplo lá no Antigo Testamento. Olha aquele caso, isso aconteceu com aquele outro assim. Mas nesse caso de Jesus era tão excepcional, não tinha referência. Como ela poderia passar isso para Jesus? Além do mais, a sua humildade. Então o melhor foi silenciar. Mas dessa revelação que ela teve do anjo, e que nós não vamos aqui entrar em detalhes, porque nós já fizemos palestras exclusivas sobre isso, só estamos fazendo uma ponte e dando novas entradas para o capítulo de hoje. Nessa revelação que ela teve do anjo, o anjo disse que a sua parenta Isabel estava grávida há 6 meses atrás. Ela então sai da Galileia e vai para a Judéia para assistir Isabel em tudo aquilo que ela precisava. E lá ela ficou durante 3 meses atendendo Isabel. Porque diz o texto que ela ficou até o menino nascer. Se ela chegou lá com 6 meses de gravidez de Isabel, podemos dizer que ela ficou por volta de 3 meses. É agora então que com o 3º mês de gravidez de Maria, ou do anúncio
anúncio da gravidez de Maria, ela retorna para a sua cidade. É aí então que vai ficar evidente externamente a José os sintomas ou o estado de gravidez de Raquel. E aí é o capítulo de hoje. Tá certo? Fazendo então uma pequena recordação. Havia a velha mensagem do Antigo Testamento, onde o terreno foi todo preparado para dar um salto para vir o novo. Vem um momento que é João. João é essa fase de transição. Ele não se encaixa nem com o velho e está muito distante do novo. Ele vem fazer essa ponte. Ele mesmo não tem correspondência no velho. Olha como diz a passagem. Puxa, como é que o nome dele é João? Não tem nem na tua família esse nome, não tem nada igual, como é que você está fazendo isso? Então ele não tinha correspondência com o velho. Mas também diante do novo, ele se achava tão inferior que ele dizia que ele não podia tirar as sandálias. É aí então que Jesus explica que ele, João, com relação ao velho, ou dos nascidos de mulher, ele foi o maior de todos. Agora com relação ao novo, ao reino dos céus, ele era o menor. Então repare como as coisas batem. E é assim então que se justifica esta ponte do velho para João e de João para a grandeza de Cristo. E é a excepcionalidade da manifestação de Jesus, em que não se comportava mais dentro dos limites da biologia, já que psicologicamente ele não tem mente humana. Cada conteúdo tem que ter uma forma correspondente. E o conteúdo crístico não suporta a forma humana. Em contrapartida, não suporta a forma biológica humana. Transcende a tudo. Ora, então, voltemos para explicar. Então não há, isso nós precisamos estudar com muita atenção, com muita. Não há nenhum preconceito com relação ao sexo. O sexo é a relação normal, natural, abençoada, verdadeira oração tão importante quanto o Pai Nosso para o nosso nível humano. Então não há nenhuma discriminação de sexo, se não foi colocado como pecado, muito pelo contrário. Se nós quisermos ao pé da letra entendermos quando ouvimos pela primeira vez o sexo aqui no nosso planeta, entre um homem e uma mulher, vamos botar pela primeira vez no sentido simbólico, que é a historinha da Bíblia que eu vou me referir, não é isso? Simplesmente para nós pegarmos uma referência, mas quando a Bíblia resolveu, já que essa história que nós estamos contando é a história bíblica, quando a Bíblia resolveu dizer que o homem se encontrou com uma mulher, quer dizer, Adão fez sexo com Eva, diz o texto que vocês poderão ler em casa, é capítulo 4, versículo 1 no livro Gênesis. Quando Adão conheceu Eva, nasceu Caim com a ajuda de Deus. Quer dizer, até o sexo era abençoado por Deus. Então o sexo em momento nenhum é considerado pecado. O desequilíbrio sexual. O tema não é sobre desequilíbrio sexual. O desequilíbrio sexual é errado. Mas não é desequilíbrio sexual que é errado. Todo desequilíbrio é errado. Estéreo já deu a paz. Até quando você cisma em fazer limpeza. Olha que o estéreo. Pessoa que gosta de ficar a vida inteira procurando um cisto, uma sujeira. É um desequilíbrio. Então desequilibrado por fazer sexo desequilibrado. Pronto. Desequilíbrio é desequilíbrio. Ninguém está falando de desequilíbrio. Está falando do ato normal. O ato sexual é uma oração, como todo trabalho abençoado é uma oração. Tá bom? No caso de Jesus, não precisou a interveniência sexual, não que sexo fosse errado, que Maria deveria ou não fazer sexo com José. O tema não é esse. E nem o anjo, nem o mensageiro fala isso. Apenas o que está sendo dito é que aquele que viria era santo demais, era elevado demais. Nós vimos no capítulo passado, quando Zacarias faz uma oração, recebemos a visita do próprio Deus. Quer dizer, o próprio Deus é o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus do Antigo Testamento, que é o
guia de Israel, que é Jesus, ele veio nos visitar. E tem uma outra frase que nós estudamos muito aqui na nossa última palestra, também nessa oração de Zacarias. É o sol que veio do alto. Então, com essas duas colocações, é o Deus que veio nos visitar. O sujeito que é o Deus do nosso planeta, que é o guia protetor do nosso planeta, o nosso governador, que veio nos visitar. Tá certo? Ele, que é o que nós chamamos na doutrina espírita do sol moral do nosso planeta, baseado nessa frase de Zacarias, que diz que é o sol que veio do alto. É o sol moral. Então, a grandeza dele é que mostra a excepcionalidade do seu nascimento. Então, simplesmente, por não se encaixar na nossa biologia, é que precisou ter uma biologia correspondente ao seu meio. Isso sem desprezar em nada a nossa biologia. Tá certo? Feito isso, acompanhamos. Quando nós explicamos aqui que Maria pediu, e é muito natural, porque se todos nós planejamos as nossas reencarnações, evidentemente que Maria planejou e com muito mais consciência. Evidentemente que o José planejou com muito mais consciência do que nós. Não quer dizer que a reencarnação dele seja melhor planejada do que a nossa. Todas as reencarnações são muito bem planejadas. Mas eles participam mais diretamente da organização por serem mais evoluídos. E a gente simplesmente vai concordando com o nosso dia. Porque não temos capacidade para planejar. Mas as nossas encarnações são tão bem planejadas como a de Jesus. Não pode fazer diferença. Deus é o mesmo Pai de amor de Jesus para todos. Então não pode. Se nós temos um projeto hospitalar de vir aqui, esta bênção de administração desses recursos, perfeito. Agora nós não participamos. Maria participou com muita consciência, nós participamos um pouco. Maria participou com muita consciência da sua grandeza, José também. Quando reencarnaram, evidentemente, o ajuda do corpo faz esquecer. Com a revelação mediúnica e com a intuição, você tem lampejos e lembranças. Ou melhor, com mais facilidade você aceita, por ser evoluído, aquilo que você já planejou. Então, quando o anjo disse para Maria que ela teria um filho, a primeira pergunta: como se dará isso se eu não tenho relacionamento com o varão? Trato carnal com o varão. Quero saber. O anjo explicou. Como ele era madura, e isso já era uma maturidade, se trazia lá do plano espiritual, coisa que ela já havia planejado, com muito mais facilidade ela entendeu e aceitou a revelação mediúnica. Pronto. Guardemos as devidas proporções. Um nível muito inferior. Emmanuel aparece com o Chico Xavier. Você quer trabalhar na mediunidade com Jesus comigo? Quero. Então olha bem. É disciplina, disciplina, disciplina. Concorda? Você acha que eu tenho condições? Acho. Vamos lá? Pronto. Ele tocou. É bem diferente. Não é exatamente que vem a revelação de saber Emmanuel não. Ele já tinha visto Emmanuel não. Quando vem a revelação, há um encaixe com uma facilidade. Quando o espírito é mais atrasado, é que ele resiste. Maria não resistiu porque já trazia aquilo tudo vivo na alma, por ser madura e por ter planejado do lado de lá. Houve apenas uma pequena lembrança, uma pequena retirada de véu em que o espírito aceita com mais facilidade. Bom, tá bem. Olha a diferença de nível. Quando o Chico Xavier fala daquela dona Ritinha, que espetava ele com gato, que dava vara arada nele de marmelo todo dia, ele diz assim: eu realmente não queria fazer isso com meus filhos. Naquela me ajudou, me ajudou. Eu aprendi uma disciplina, aprendi a disciplina para depois ser o tal burrinho do Evangelho. Espíritos como Maria, quando vem uma revelação como essa, não precisa ficar levando varada e tal. Ele já está muito mais maduro para mais facilidade de aceitar. Agora veja, José também estava esquecido. A reencarnação cria essa barreira. São coisas da reencarnação, como explica a obra de Agostinho. Aí vem Maria, depois de ter ficado lá 3 meses na casa de Isabel. E aí, querido, mais do tempo da viagem para chegar lá, mais do tempo da viagem de volta, já estamos aí pelo 4º mês de gravidez. Pelo 4º mês de gravidez, realmente já aparecem todos os sinais externos da gravidez. Os seios aumentam, o abdômen fica
em chá dilatado, não é isso? Já começa a preparação dos seios para a produção de leite, né? A fisionomia já fica mais inchadinha, etc. Então, os enjoos, se é que tem enjoo, nem estou dizendo que vai ter enjoo, mas são sintomas, né? Pontapé, mexida dos filhos, coisas que as mães sabem. São os, podemos dizer, são os traços externos da gravidez. José viu aquilo e disse: vem cá, eu sou noivo dela. Como quem sabe que ele era noivo? Como diz lá o Deuteronômio, no capítulo, Deuteronômio é o 5º livro de Moisés, no capítulo 20, versículo 7. O que diz esse Deuteronômio? É que, perdão, no capítulo 20, versículo de 20 a 27, o que diz: a noiva tem o mesmo compromisso da esposa, apenas não estão coabitando, é uma fase de preparação. Mas se ela estiver um ato ilícito fora do casamento, ela tem a responsabilidade de esposa por aquele ato. E aí, no caso, o que acontece? Primeiro, ela poderá ser levada a julgamento público no sinédrio ou na sinagoga, na localidade. Ela vai perante a sinagoga, na frente então de todo o público, né? E o noivo dá um repúdio à mulher, que é uma situação vexatória. Mas, no entanto, é um direito da lei ele fazer isso. Uma outra coisa que ele pode fazer, nesse mesmo texto do Deuteronômio, que ele pode arrumar 2 testemunhas, fazer uma carta de repúdio, e as 2 testemunhas assinam, e aí, nesse exato momento, ele faz o divórcio, né, faz a separação, né, deixa sem o explícito do texto, secretamente, aí, sem esse escândalo público. Mas como a cidadezinha era um ovo, e a mulher teria de voltar, o único local que ela poderia voltar é para casa, e o pai não queria ela de volta, porque se houve uma situação dessa, como é que o pai vai ficar com ela? Então ela só tinha um caminho naquela época. Não podia arrumar um emprego, fazer um concurso público, naquela época não tinha nada disso. Tá certo? Só tinha um jeito, é viver pela rua, que vai acabar caindo na prostituição. Tá certo? Evidentemente que tem o caso da criança. Se ela estava grávida e a criança nasceu, 90% das possibilidades era do próprio noivo. Mas o noivo poderia dizer que ele não queria, no exato momento em que a mulher não soube se comportar coabitando com ele antes de casar. Bom, malandragem, esperteza não importa. Ele podia dar essa carta de repúdio à mulher. A mulher era tratada assim. Não adianta aqui a gente querer buscar razão. É justa, o problema é a gente radiografar a história e ver como é que é. E saber como, graças a Deus, já evoluiu. Tá certo? O problema é como era na época. Podia o filho ser dele, mas ele não queria pelo comportamento dela. E dava essa carta de repúdio ou avisava em público na sinagoga, ou no cinema. E aí, nesse exato momento, o filho, tinha uma criança em jogo, esse filho ele assumia. O filho era dele. Ou então não, se ele jurasse, provasse que o filho não era dele, era de um outro estranho. E aí a situação ficava pior ainda, porque aí ninguém queria o filho. E o filho ia viver na miséria com a mãe, automaticamente, se ela quisesse ficar com ele, se pudesse, tivesse condições de sobreviver numa situação como essa. Tá certo? Então ela volta. Ele era um judeu como outro qualquer. Diz o texto que ele era reto. Aí esse reto é reto perante a Torá, é reto perante a lei. Qual era a lei? Os 5 livros de Moisés, as interpretações dos profetas e a interpretação dos sacerdotes, que gerava todo o midrash e todas as leis complementares judaicas, que eram muitas. Né? Moisés, Deus ditou 10 para Moisés, são os 10 mandamentos. Eles criaram mais 600. Então era um peso tremendo que colocavam no ombro do povo, né? Aí diz Jesus, coloca um peso tremendo no ombro do povo, eles mesmo não carregam nem um dedinho, mas exige que o povo cumpra essa lei toda. Quando
diz então que Moisés era reto no sentido de dizer assim, era um cumpridor fiel dos princípios religiosos. É que nem a gente chega e diz assim, fulano é um católico rígido, tradicional. Quer dizer, não é um católico rígido tradicional, ele participa de todos aqueles ritualismos da igreja. Esse, tal dia que vai comungar, tal dia que vai fazer a confissão, no domingo vai à missa, dia santo vai à missa, se comporta de qualquer forma, não é assim? Não, fulano é um espírita rígido, né? Então ele frequenta as reuniões, faz tudo. Quando diz assim que José era justo, no sentido de que ele era dessa forma, no sentido de que ele era um cumpridor fiel dos princípios da lei. Agora, e se a lei dizia isso, estava no Deuteronômio, ele vê a noiva dessa forma e ele não cortou com ela, tinha exemplo na história de que uma criança nascia por intervenção espiritual? Não. Então ele estava diante de um caso notório de que a mulher foi ele? Não foi. Então algo aconteceu. Com isso ele ficou naturalmente, o quê? Como podemos dizer, ele era reto, era um seguidor da lei judaica, dos princípios do judaísmo, mas era um homem como outro qualquer. É isso que explica a revelação espiritual. Era natural ele fazer essas reflexões. E aí diz o texto, né? Pensando nisso, mais do que pensando, ele meditando nisso, o que ele resolveu meditar? Eu tenho duas formas de me separar dela. Quer dizer, então ele já estava definido que ele ia separar. Eu posso fazer publicamente ou posso fazer com carta, assim, secretamente, despedir ela. Vou fazer dessa forma. O que mostrava que era um coração mais mando. E como o texto levanta essas duas possibilidades e mostra que ele escolhe um refúgio de forma mais branda, significa que não era o normal. Toda vez que acontecia situações dessas, o que era mais comum era os homens irem alexando ele no corpo. Por quê? Porque ele é o desequilibrado, ele está completamente doido com a traição, não é isso? Assim, é por amor à mulher, é porque ele sentiu na paixão o tormento da paixão. Não vamos pensar em paixão e amor, sem negar que se tinha paixão e se tinha amor naquela época. Mas o que existia muito mais, e até hoje existe muito, mas naquela época muito mais da honra. É honra. O que eles vão falar? Os meus vizinhos, a minha religião, quando eu entrar na sinagoga, não é isso? A honra, esse negócio de honra. Uma vez teve um sujeito que matou uma mulher em Búzios, e aí houve um escândalo tremendo dessa situação e fizeram uma entrevista com ele. E certa vez ele disse numa das entrevistas: fiz por honra. Fui traído com honra. Então antigamente era um negócio, eu matei ela com honra. E o juiz absolveu porque a honra. Esse negócio de honra é um ego super inflacionado. E ele então fez aquilo que não era, pela própria leitura inteligente do texto, ele fez aquilo que não era tão comum. Começou a pensar assim, é um caso notório, não fui eu, como é que eu vou ficar com ela? A própria lei diz que não é justo ficar com a mulher assim pura, e ele sendo justo não podia ficar com ela. Era natural ele não querer ficar. E ele escolheu de uma forma mais branda de se separar dela. Acho que não deve, não. Deixaria de colocá-la em situação extremamente desagradável. É nesse exato momento, então, que ele, meditando nisso tudo, é que o anjo, então, aparece. Houve uma manifestação onírica, extremamente única. Se desprendeu de corpo, revelação de espírito para espírito. Agora, ele espiritualmente estava conversando com o espírito, e agora, espiritualmente, fora do abajur do corpo, sendo um espírito superior. Isso foi importante. Primeiro, por já ter planejado. Segundo, por ser um espírito superior. E diante de um espírito superior de um magnetismo tal, ele lembrou perfeitamente de tudo, e concordou com tudo, e entendeu tudo. Tudo foi explicado de forma lógica. Quando ele volta para o corpo, poderia esquecer ou lembrar com as ideias podemos dizer, confusa do sonho, ou com ideias meio não simbólicas do sonho, mas houve uma influência magnética que na hora em que ele estava entrando no corpo, houve uma tomada magnética para que ele lembrasse com mais facilidade
daquelas palavras escutadas pelo anjo. E aí, ao despertar, não só ele teve a visão do anjo, amadurecido do processo, compreendendo o processo, ele automaticamente também reportou ao despertar as palavras claras. Tanto que ele chega a repetir, fez o que o anjo ordenou. Se o anjo ordenou e ele fez, é porque ele lembrou. Porque se não lembrasse, vou seguir a minha intuição, a ideia que eu tive no sonho. Não foi ideia. Não foi uma ideia, não foi um símbolo, não foi uma imagem que ele resolveu seguir. Não. Resolveu seguir o que o anjo falou. Quer dizer, ele teve a visão do anjo, mas quando ele entrou no corpo, com influência magnética, com a influência fluídica do espírito, ele continuou lembrando perfeitamente do contato onírico que ele teve. E aí ele fez segundo essa vontade. Eu não vou aqui entrar em detalhes de comunicação onírica. Isso é uma coisa que nós, espíritas, pelo estudo da nossa reunião, já conhecemos e que vocês se debrucem no livro dos médios e já tem as devidas explicações. Né? Livro dos médios, que é o ABC ao Z da importância da mediunidade do espiritismo. Né? É o ABC porque todos temos que começar com o livro dos médios, mas temos que terminar com o livro dos médios, ele também é Z, dado o nosso nível. Tudo bem? Ora, então, é bom que se diga que existem dois tipos de sono. Quando você se desprende, você entra e é elevado, você vai em contato com os espíritos elevados. Mas que você sobe até o máximo que você pode da sua elevação, e o espírito superior desce até aquele nível que foi o máximo que você conseguiu subir. Então, repara, se são espíritos maiores do que José, desce ao nível espiritual já de José naquela época, que era coisa surpreendente. Existe aquele outro caso em que você se afasta do corpo e é atrasado. E aí você vai ficar com os pares aqui atrasados. Mas pode ser que o espírito superior, talvez não tão superior quanto esse, que não há necessidade, mas por transformações espirituais vem um superior que desce ao máximo ao teu nível para te dar uma informação. Você entra no corpo, você pode lembrar ou não, segundo a necessidade desses espíritos que você quer que você lembre, te dando determinados passos e aplicações fluídicas, magnéticas e hipnóticas para você lembrar ou não das palavras. E do que você precisa lembrar. E existe também muitos daqueles sonhos que são frutos do nosso inconsciente, que quase sempre está misturado com os nosso nível mesmo atrasado, nossos contatos com espíritos atrasados, que são sonhos frutos das nossas indisposições psicológicas e orgânicas, dos nossos medos, das nossas tensões, não é isso? Que a gente sai do corpo, resolve refletir sobre aquilo, traz angústia, traz expectativa, e aí quando você vem para cá, vem cheio de imagens e complicações. Por exemplo, quando você mesmo desprende e sabe que você vai ter uma doença grave, você sabe que vai desencarnar. Você não volta necessariamente sabendo essas coisas, mas vem por imagem, vem ideias precisando de tratamento, etc. Bom, então pode vir imagens ou lembranças claras. No caso de José foram lembranças claras. Ele ser o espírito superior, subiu ao máximo dessa elevação, os mensageiros desceram até o máximo, ele compreende as coisas no nível de espírito superior. Nós não estamos falando de espírito bonzinho, esse espíritozinho aqui, desse que faz o benzinho por aí, tá certo? Que dá um prato de sopa, que dirige certo espírito, não estamos falando dele, nós estamos falando daquele nível de espírito superior. Olha a escala do livro dos espíritos, espírito superior, que vive em planeta superior, eles não vivem na Terra, a Terra é planeta de prova e expiação. Nós ainda vamos para o planeta de regeneração. Depois que passarmos aqui milênios no planeta de regeneração, é que nós vamos para o planeta de superior. Eu já estou dizendo gente a nível superior. José era espírito superior. E aí recebe de nível superior, no nível superior, a mensagem. Como uma coisa é processada e amadurecida, se explica que quando ele desce e é lembrado aquilo que ele ouviu, ele aceita normalmente a mensagem. E ao aceitar, diz o texto, por que ele aceita? Porque ele entendeu que a gravidez de Maria estava sendo gerada espiritualmente, diz lá o texto. É por espírito. É um outro tipo de inseminação. É por espírito. É espiritual. Ele compreende, aceita. E no exato momento, diz o judaísmo, que quando um pai
aceita o filho, e para eles não se preocupavam com a mãe. A mãe, nós não sabemos quem é o pai, apesar de que com a mãe já podemos dizer que é 50% judeu. Concorda não? Se uma mãe tem um filho, você vê um filho nascer, sair do ventre dela, 50% é judeu. Quem foi o pai? Tá certo? Tem 50% de possibilidade. Certo? Agora é interessante que quando um pai diz é meu filho, aí não interessa. No exato momento em que ele diz é meu filho, compreende o judaísmo, que nenhum pai assume um filho que não é dele. E no exato momento que ele der nome, ele dá nome, ele está dando dele mesmo. Nome é a manifestação externa da essência interna. No exato momento que ele deu o nome, ele assume e o ser passa a ser da genealogia. Daí o Espírito dizer para ele, José, filho de Davi, aceita ela, aceita o menino, bota o nome dele de Jesus. Sim, filho de Davi. Então você é dessa genealogia, aceitando automaticamente Jesus passa a ser filho de Davi. Por quê? Não interessa para o judaísmo se é filho, se não é filho, como se José aceitou e José é da descendência de Davi, significa que o filho passa a ter o nome dele, o filho passa a ser José, que tem Jesus, tem o filho de Davi. Ou Jesus tem José, que tem Davi. Jesus, filho de José, filho de Davi, em termos de descendência. É isso que o Espírito diz para ele. Aceita, cumpra isso. Você que é da descendência de Davi, dê um nome a ele. Um nome que você vai dar. Olha como o Espírito diz. É que a gente aqui hoje, nós não entendemos mais, porque nós não somos judeus. Nós não somos daquela época. Isso que eu estou explicando assim é uma coisa muito simples. Mas é que a gente já perdeu isso porque não somos dessa religião. Quando o Espírito vem, dê o nome dele de Jesus, quer dizer, quem vai dar o nome é ele. Então o menino vai ser circuncisado, é no 8º dia. Quando ele vai ser circuncisado, lembra no caso de João, que como é o nome que você vai dar para o menino? Pronto, ele assumiu. Agora eu vou fazer a mesma coisa com José. Qual o nome? Jesus. E quando ele dá o nome Jesus, pronto, eu estou na genealogia dele. Jesus é de Davi. Na genealogia de Davi. E para o padrão do mundo foi feita a certidão de nascimento. Tá certo? Para o padrão do mundo foi feita a certidão de nascimento. Acabou. Não é isso? Ora, então, quando você... É diferente daqui, quando a gente fala desse negócio de filho adotivo. A gente faz uma certa discriminação. O filho e o filho adotivo, né? Apesar dos pais que são sadios, o filho é o mesmo, mas aqui há toda uma coisa de filho adotivo, ou uma adoção. Lá não. A adoção, ela simplesmente, você deu o nome é teu, acabou. É de Davi. Porque achava, e era lógico, que um pai não ia dar o nome para um filho se ele não fosse o pai. Isso era lógico. Por quê? Aí você fala assim, mas isso aqui pode, um pai pode desconfiar e aí dar um nome para o filho por amor à esposa, porque perdoou. Bom, nós temos que pensar na cabeça do judaísmo. Isso não tinha naquela época. Isso não tinha naquela. Por quê? Porque ele aprendia desde pequenininho que ele tinha que ter uma descendência, porque era importante ele ter uma descendência, porque da descendência dele viria o Messias, e da descendência viria a salvação. Por isso que todo mundo queria ter uma descendência. E era triste, era um opróbrio para Isabel e Zacarias. Ele avançava em idade e ela considerava estéril, não ter filho. Olha como ele sofreu. Entendeu? Então José era o natural querer ter filho. Se ele deu o nome, é dele. Acabou, não se tinha essa discussão. Ponto. É assim que o judeu interpreta. Agora, então a revelação diz que o nascimento foi por Espírito. E como é que o nascimento por Espírito? Como um Espírito faz alguém nascer aqui, se manifestar aqui? Nós nunca conhecemos na história como é que se dava isso. Se dá isso. Os gregos diziam que o Deus descia lá do Olimpo e tinha relação sexual aqui com as mães. Há até o caso de Zeus que transou com uma mulher Semele,
e que teve um filho que vai ser Dionísio. Ela gostou lá do negócio, pô, afinal transar com Zeus, já com Deus, deve ser lá interessante. Então, ela ficou muito animada, e ela, por ser uma mulher daqui, ela pediu assim: me mostra como você é. Quer dizer, para transar ele já viu ela nua, ela já viu ele nu, evidentemente, né? Ou pelo menos teve de haver uma relação carnal. Agora ela queria mais. Veja, você é mais do que carne. Você é um Deus. E mostra como que você é como Deus, como Espírito. E ele mostrou a sua grandeza. Ela não suportou e morreu. Morreu desesperada em ver a luminosidade dele. Essa é até a ideia de Moisés, quando Jesus ou Jeová aparece para Moisés, né? E ele diz, né, ninguém pode me ver se não morrer, porque não suportaria ver aquela glória espiritual. A glória é tão forte, é um sol tão grande que a pessoa desencarna. Como ela não era adiantada, essa sede, ela foi para o Hades, ou para uma região de baixa inferioridade, né? Do nível dela. Certo? E na hora ela já estava nesse ponto, né, da morte, Zeus tirou o menino da barriga, que é Dionísio. Esse cara depois vai ser o deus do vinho, mas também com esse tipo de nascimento que ele teve, não podia dar coisa melhor. Então pegou, botou ele nas coxas quentes dela, como se fosse uma estufa. Quando o neném nasce antes do tempo e não bota na estufa, ele botou nas coxas quentes da mãe. Tá certo? E o neném, então, despertou Dionísio. Depois Dionísio, quando cresce, gostava do seu vinho, né? Do seu deus do vinho. O que ele vai fazer? Ele, em êxtase, vai recuperar a mãe, vai fazer a mãe nascer. A mãe, então, renasce aqui, ou é salva do inferno. Repare que isso tudo é história, não é a fecundação de um ser divino aqui na carne. Não é nada, isso é mitologia. Então, como é que é uma fecundação do Espírito? Quer dizer, como é que um Espírito forma alguém aqui entre nós? Nós não conhecemos. Quando que nós passamos a conhecer de um Espírito ser formado aqui e aparecer aqui com carne, osso, com sangue, com respiração, com batida? É quando há o fenômeno de materialização. Aí sim, espíritos superiores, comandam as materializações, o médium participa com o seu ectoplasma, com o ectoplasma dos assistentes, com o ectoplasma da natureza, do reino mineral, do vegetal e animal, ou melhor, com o ectomineroplasma, que é do mineral, com o ectofitoplasma, que é do vegetal, com o ectozooplasma, que é dos animais, com o ectoplasma da assembleia, do médium, junta aquilo tudo e os espíritos superiores ajudam um espírito mais atrasado, daquele nível, daquela materialidade, para ele se manifestar. E aí ele se manifesta. E dependendo do grau da condensação dele, ele pode, materializado, e então chegar e ser tocado. Ser tocado a tal ponto do cientista William Crookes passear na sala com o espírito Katia King de braço dado. Dela cortar o cabelo está até hoje lá em Londres, no centro de pesquisas científicas lá de Londres. E é interessante que ela tirava um pedaço da roupa, materializava a roupa, etc. Ao ponto dela ir na cabine com uma das companheiras da reunião, fecha a cabine, a assistente vê a médium ali deitada, entre o sofá e o chão, vê o espírito materializado, a Katia King, que se manifestava, tira a roupa, se mostra nua, para dizer, tá vendo? Sou eu, biologicamente uma mulher, não sou apenas coberta com véu, mas por inteiro, como estiver dizendo, tem até órgãos femininos, tudo, sou uma mulher. O detalhe vai ao ponto do cientista Charles Richer, que ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia, ficaram aqui na porta, observando outro cientista, Gabriel Delany, e pergunta para Gabriel Delany: você está vendo o médico? Gabriel Delany: sim, eu estou vendo o espírito aqui nesta outra sala. Você vê o médico? Sim, então eu vejo o espírito. E ele está soprando purpurina, porque botaram no copo, no canudinho ele soprava. Respiração normal. Ao ponto, então, da Bíblia, várias vezes
apresentar espírito materializado. É o caso de Melquisedeque, que de tal forma se apresentou materializado que foi pago disso e foi feita a oferenda normal como de um ser humano. Se quiserem mais, é o caso do anjo que guiou o filho de Tobias, que viveu 3 anos com ele, que assistiu, providenciou o casamento, arrumou remédio, pescou com ele e tal. Serviu ele tão bem que o filho de Tobias falou para o pai: paga ele a mais do que o combinado, porque ele foi um guia de viagem comigo nesses 3 anos maravilhoso. Me assistiu em tudo que eu precisava. E na hora que o velho Tobias foi pagar, isso na Bíblia, não precisa me pagar. Eu sou um anjo, disse. Desmaterializou. Então, a materialização pelo Espírito, a concepção pelo Espírito, nós só entendemos pelo processo da materialização. Por que então não precisa de ato sexual? Não precisa de ato sexual, porque nenhum médium, para ter filho aqui, nas materializações, ele precisa transar com alguém da assistência, ou seja, lá com alguém. Não, ele doa o ectoplasma, e o ectoplasma é tirado da natureza, é tirado dos assistentes, e o Espírito fica ali materializado. Ora, então nesse exato momento, muitas vezes, inclusive, ele usa o perispírito do médium para se manifestar. Nas materializações para haver uma maior facilidade, ele usa o perispírito do médium, porque ele já tem um modelo organizador biológico preparado, faz apenas um processo de transfiguração e é mais fácil por aquele modelo já pronto, um verdadeiro imã atrair a limalha de ferro, como o imã atrai o ferro, assim, aquele imã que é um modelo organizador biológico atrai os ectoplasmas para transar. Então, quando o Espírito explica para José que o processo seria uma manifestação espiritual, ou melhor, seria uma geração pelo Espírito, justificado. José entende lá naquele nível, espírito superior, sabe o que é materialização. Quando volta para cá, não sabe. Mas ninguém sabia. O outro lá, mas não se podia nem escrever. Quando veio o livro dos Espíritos em 1857, também não sabia. Então, só foram saber pela revelação de Agostinho em 1866 e pelas pesquisas científicas a partir de 1869. Kardec desencarna em março. Só a partir de 69 que as pesquisas de William Crookes, e que só foram escritas definitivamente em 1873. Aí vários cientistas começam a pesquisar, né? É o caso de Arquizacopa, que fala como é que há uma materialização, uma desmaterialização de um espírito, né? É o caso de Zoyner, Frederico Zoyner, que assistia a materialização do médium Schleid, onde se apresentou no livro Física Transcendental, em que se apresentava materializar o espírito de Samuel. E para mostrar que o espírito tem capacidade de materializar e desmaterializar, não só o corpo dele, mas tudo, e para mostrar que a matéria é ideoplástica e neoplástica, ela se forma e ela se desforma, ela se desfaz, ele fazia rodinhas, argolas, escrevia o nome dele, o cientista, tirava a tampinha da mesa, que era um tripé, botava as argolas ali, botava a tampinha da mesa e sentava. Não tinha como a argola sair. E a argola estava com o nome dele, e com o astronômico materializado, a argola saía. Ele dava nó na corda, amarrava uma ponta de um lado, amarrava a ponta do outro, ficava segurando. E a corda tinha um nó, e tinha que se desfazer o nó. Como vai se desfazer o nó se não é pelo processo de materialização? O Espírito explicava. Daí a sua teoria de Frederico Zoyner, na Alemanha, com relação ao hiperespaço, que é o espaço de 4ª dimensão. E só naquela época começou a se entender. Por isso que Einstein cita Frederico Zoyner. Por quê? Porque quando ele vai falar da teoria da relatividade para mostrar que matéria se desfaz, matéria é energia, ela entra num outro espaço, numa outra dimensão, uma 4ª dimensão, ele se baseia em Frederico Zoyner. Em 1880 e 70 já falava em hiperespaço. Baseado em quê? Nas pesquisas de materialização com médium Schleid através do Espírito Samuel. O livro está aí publicado, a gente tem que ler. Né? As materializações de Charles Michel estão aí, o livro Tratado de Metafísica. Então, eu estou citando 3 grandes cientistas que são interessantes. William Crookes, que é William Crookes é o maior nome da ciência na Inglaterra. O
Frederico Zoyner, idealizador do hiperespaço, que vai acabar sendo citado por Einstein na Alemanha. Arthur Zakhoff, grande nome da pesquisa psíquica, em Moscou, na Rússia, em São Petersburgo. E, no caso, o Charles Richer, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, e o William Crookes também ganhou o prêmio de Física, mas Charles Richer, como médico, ganhou de Fisiologia em 1913, com as suas pesquisas no livro Tratado de Metafísica. Então, tá aí. Como é que eles explicam, então? Como é que um espírito se materializa? Como é que um espírito se gera? Como é que é a geração do espírito? Pelo fenômeno de materialização. É isso. Naquela época não se tinha como explicar. Então, quando Mateus, José, ou a descendência de José, ou melhor, os ligados a José, revelam para Mateus, que ele coloca nesse texto, e diz, houve uma geração pelo Espírito, linguagem naquela época, ele era um ser de Deus. Como? O mundo grego interpretava esses uns deuses, se relacionava com as mulheres e tal. Bom, o judeu não. Deus é Deus. Deus não se relaciona com a mulher, ele só tem um Deus. Então, ele era o próprio Deus. Aí inventaram que ele era o Deus absoluto. E aí ficou muito confuso. Mas como que ele era um Deus? O Deus estava lá, ele chamava esse Deus de Pai. E ele era filho, ele falava, Pai nosso, então tinha um pai, ele era um filho, mas ele era Deus. Aí então eu quero 3. Vamos logo aumentar aí, superdimensionar, porque mais não é maldade. A pessoa não tem explicação. O próprio Jesus disse, não podereis compreender agora. Os discípulos disseram, mas como é duro o teu ensino, Senhor, quando ele falou a parábola do trigo. Bem, para vocês eu explico, é assim, 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 para vocês. Eu vos enviarei um Consolador, que falará de mim mesmo, que falará daquilo que não podeis compreender agora. Eu tenho que ver. Aí quando veio a ciência, agora a gente entende. Agora é fácil. Antes eu colocava Mateus e Lucas, no capítulo 1 e 2 de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, e no capítulo 1 e 2 de Lucas, de algo estranho, miraculoso, ou que se aceitava pela fé, ou que se rejeitava pela ciência, não tem outro argumento, ou você concorda sem entender, e fica fanatismo, não tem outro. Você aceita pela fé sem entender, ou vai pela ciência, não tem lógica, aí é um furo, negócio de Maria e José, isso não bate, não tem lógica, e morreu o assunto. Agora vem o fenômeno de materialização. Agora, depois de Charles Darwin, com explicação científica, ele escreve o livro Fatos Espíritos, e que vem o psiquiatra Jung, que analisa a vida de Sarah William Crookes e diz Jung, com todo o nome e sua importância na psicologia analítica, que o William Crookes não era louco. Pela análise psicológica da vida dele, ele não era louco, a sua vida tinha princípio, meio e fim, ele nada mais, nada menos foi o descobridor da matéria radiante. Ali, naquele período em que ele faz as pesquisas de materialização, então agora fica lógico. Então agora com a revelação do José, que o anjo diz, o que houve foi uma manifestação pelo Espírito, fenômeno de materialização. Só que guardemos as devidas proporções. Fenômeno de materialização de Katia King, do médium pela médium forense, fenômeno de materialização pela Eusápia Paladino, né, de John King, do espírito John King. Fenômeno de materialização pelo o espírito de Samuel, pelo médium Slade, através das pesquisas de Zônia. Estou falando do espírito Katia King, do espírito Samuel, do espírito John King. Katia King e John King, 2 séculos antes, eram assassinos. Estou falando de espírito comum. Tá certo? Entendeu, Esther? É melhor do que vocês. Igual a gente, entendeu? Igual a gente. Faria no meu faria se já consegue, pela supervisão maior. O único diferente aqui é o Roberto. Porque é mais baixa. Aí o que acontece é
Se nós temos, pela uma supervisão espiritual, essa capacidade desses espíritos de se manifestarem dessa forma, ao ponto da médium do espírito Kátia Kings ficar 3 anos presente entre nós e dizer que inclusive estava pagando karma dos erros do passado, que era uma encarnação que ela estava vivendo. Se a situação é assim, está no livro, Ipsis livro, se a situação é essa, tá certo? Agora eu quero que vocês interpretem como que deve ser uma materialização de nada menos de Jesus. Não dá para a gente comparar. Então, quando eu falei aqui que João Batista não recebeu nem o nome porque não batia com o Antigo Testamento, e que ele dizia que não tinha condições, o maior de todos, de tirar as sandálias de Jesus, como é que a gente pode imaginar se o maior de todos não consegue tirar as sandálias de Jesus, e Jesus diz que é o menor de todos, os que nasceram, o menor de todos no reino dos céus, dos maiores que nasceram aqui na terra? Se ele era assim, vocês imaginam o espírito desse daqui que há 2 séculos antes foi assassino, matou os filhos, como Kátia Kings. Então, a materialização de Jesus é algo muito mais excepcional. Então, qual é a diferença do caso de Jesus por causa desses? Aqui nós dizemos, pelos espíritos e pela influência do espírito materializante e dos espíritos superiores, eles se manifestavam. Agora, olha como o cara fala com João, com José. Olha como o anjo fala com José. No caso, é uma manifestação do Espírito Santo. Essa é a diferença. Qual é o grau de diferença da materialização de um para o outro? Que um é o espírito aqui do nosso nível, supervisionado por espíritos aí, superiores do nosso planeta, não são nem, tá certo? Superior de nível do nosso planeta. Agora vocês imaginem no caso de um Espírito Santo, verdadeiramente santo. Não é de planeta de prova e expiação, não é de planeta de regeneração, não é de planeta de espírito superior, é de plano puro. E antes da terra ser, já era ele em toda a sua potência. Ao ponto de dizer Emmanuel, quando ele esteve aqui, mostrou-se tal qual era, com a superioridade do planeta, o conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então nós estamos diante de algo que não dá, mesmo assim ainda, para a gente. Já começamos a entender. A grande síntese de Pietro Baldi diz que essa biologia é a biologia do futuro. No futuro, viveremos assim. De futuro distante, você já pode imaginar. Então, essa história. Ele recebe então Maria, no caso, já expliquei o fenômeno onírico, não é certo? Dá um nome, para o judeu é o que vale, receber em casa, recebeu ela não foi abandonada. Deu um nome, ele entra para a genealogia de Davi, está cumpriu, ele passa então a ser em casa o pai tutelar de Jesus, passa a ter a tutela de Jesus, e diz o texto que ele não coabitou com Maria até o menino nascer. E a gente fica aqui, a gente fica muito curioso. Então depois que o menino nasceu, ele coabitou, isso é fofoca. O texto para ali. A gente fica, mas ela continuou viva. Isso é fofoca nossa. O texto estava preocupado para explicar como um espírito dessa grandeza vem aqui. Então até aquele momento não coabitou. Depois também não está dizendo que habitou, que coabitou. Vou dar uma explicação. Noé estava na sua barca, lá na historinha da barca lá, de Lúcio, não é isso? E ele queria saber se já tinha terra firme, se a água já estava baixando. Então ele soltava a pomba. A pomba voltava com um grãozinho, uma folhinha na boca. Se ela voltasse com a folhinha na boca, porque já tinha terra firme em algum lugar. Como ela não voltava com uma folhinha na boca, um raminho na boca, é porque ainda não tinha terra firme. Ele ia ficar soltando a bombinha voltava. Tá certo? Aí um dia ele solta a pombinha volta com a folhinha, não é isso? Volta com a folhinha. Então ele descobre que tem terra firme. Pronto. O que aconteceu com essa pombinha depois? Não interessa. A história para ali. Mas aí ele soltou mais a pombinha, ele prendeu a pombinha, não
interessa, é o caso do Humberto de Campos materializado, e que o Chico estava nessa materialização e que perguntaram: José teve sexo com Maria? De quem te interessa? Fofoca do além. Fofoca do além. Tá certo? Agora, nós podemos imaginar assim, o texto para ali, entendeu? Porque o texto estava querendo mostrar como foi a chegada de Jesus. Mas se nós quisermos imaginar que Maria era extraordinária, que José era extraordinário, pode ser que existe gozo e felicidade que nós não conseguimos entender. Ponto. Tá certo? Porque todo mundo é engraçado. A gente é meio assim, ninguém chega e hoje, olha, como é que é lá que você faz sexo lá com a Regina? Não interessa isso. Por que a gente é assim com relação a Maria e José? Compreenderam? A gente não pergunta assim dos outros, como é que vai perguntar lá? Esquece isso. Agora, o que a gente pode botar na nossa cabeça e refletir é que, se para mim existe um determinado prazer, e cada um tem uma forma de sentir prazer, não é assim? Podemos imaginar que os espíritos da grandeza de José e Maria têm determinadas sensações que a gente nem imagina. Ponto. Poderiam normalmente viver sem sexo e ter algo muito superior do que a gente tem como sexo? Sim, mas isso não quer dizer que eles deveriam ser privados dessa possibilidade. Ela super fértil e ele também. Bom, tá bom. Aí agora, voltemos. Mas você estava dizendo que ela voltou da casa de Zacarias com aquela situação toda do sintoma externo de gravidez. Se era uma manifestação externa, se era uma manifestação de materialização, por que ela ficou com o ventre avançado? Por que ela ficou com as mamas avançadas? Por que talvez até houve a possibilidade de leite? Por quê? Se é uma materialização, esses médiums de materialização, a Florence Fuchs, quando ela gerou a Katia King, ficava com o estômago dessa forma, com o abdômen dessa forma, ficava com os peitos maiores, gerava leite. Necessidade, não havia um processo em que precisava sacrificar o médico. Agora, quando o médico, e a mãe é sempre médico, a mulher, porque ela já é médica de materialização do filho aqui na Terra. Quando a mãe psicologicamente quer ter um filho, não pode ter, e se ela recebe um assédio do espírito que quer vir e não sabe como fazer, e que não quer passar pelo trâmite normal porque não sabe como fazer, e aí em desequilíbrios, mãe em tensão psicológica, espírito em tensão psicológica, pode haver um encaixe que gera coisas como uma gravidez psicológica sem ter filho. É o que nós chamamos de uma pseudogestação ou pseudocieta, onde que a mãe possa ter todo o sintoma. Há um caso clássico na psicologia, analisada pelo cientista amigo de Freud, de Jung, que era o Dr. Bloyer, o famoso caso da Ana O. A Ana O, ela de tal maneira era dependente do pai, precisava do pai, precisava da ajuda do doutor, que quando o doutor teve de fazer viagem, o doutor deu, e que teve de se afastar dela, ela sofria profundamente. Ele fazia, então ela dormia, ela relaxava. E ele, com a esposa dele, notou esse grau de dependência dela. Ela, então, para se sentir viva, ela pensou, só tem um jeito. Só um vivo gera um vivo, eu quero ser mãe. Ela botou na cabeça. Automaticamente ela traz o doutor para pai biológico. Ou, perdão, para pai psicológico, desculpa, do caso. E ela passa pelos sintomas da gravidez. Isso aí é um caso estudado no origem da psicologia. E depois nós temos muitos e muitos outros casos. Então, eu aproveito para contar então um caso para vocês. Dentro do nosso nível, do nível nosso de espiritismo, e dentro de obra amarrada ao mar. Editor é um médico considerado grupo democrático. Para a gente explicar o caso de pseudociência ou de
pseudo-gestação. Em 1952, já havia sido fundado o grupo espírita Meimei. Meimei é esse mentor querido. O Arnaldo Rocha, o marido dela, está vivo até hoje aí. E o Arnaldo Rocha fundou o grupo Meimei, onde que o Chico Xavier era médico nas reuniões de psicofonia. O professor Pastorino deu um gravador de presente. Essas reuniões eram gravadas e surgiram os livros psicofônicos do Chico Xavier, como Instruções Psicofônicas, como o livro Vozes do Grande Além Falando a Terra. São livros de instruções psicofônicas. A mensagem era gravada e depois era passada por papel. E a FEB, Federação Espírita Brasileira, publicou esses livros. Agora, recebi informação por e-mail essa semana. Eu e a Regina já tivemos até a oportunidade de ver essas fitas e ouvir até um desses espíritos materializados pela voz do Chico. Nós estivemos em São Paulo, podemos assistir. E agora vai sair em CD, talvez com imagens de fotos para poder alegrar, talvez em DVD, mas com certeza CD, né, pela FEB. A FEB vai transcrever a fita, vai sair em forma de livro e em forma de som. Então nós vamos poder ouvir, vamos poder ler aquelas manifestações do Chico na década de 50. É uma benção a gente ouvir a própria voz do Emanuel, a voz do André Luiz, a voz do Inácio Bittencourt, a voz do Dr. Bezerra de Menezes, e a gente vai ver pela psicofonia como as vozes são completamente diferentes, como nós tivemos a oportunidade de ouvir algumas, umas 2 ou 3, no máximo, que não teve tempo. Mas, então, repare que nessa reunião de psicofonia, em 1952, se manifestou um espírito. E foi feita a desobsessão dele. Foi feito o atendimento das suas aflições. A história é a seguinte. História que ele vai contar 2 anos depois, em 1954. Desobsessão é feita em 52, em 54 ele vai contar a sua história. Precisamente no dia 13 de maio de 54, que é o dia da libertação dos escravos. Então ele vem e começa a sua comunicação. Salve 13 de maio de 1954. Há 66 anos eu sofro por causa disso. E acontece que ele conta a história. Que em março de 1888, a libertação dos escravos vai ser em 13 de maio. Mas em março, ali na fronteira da libertação, ele era fazendeiro de Vassouras e ele é chamado para ir na prefeitura, juntamente com outros fazendeiros de renome político da região, para já começar a fazer uma transição para aquilo que eles achavam que era iminente, que era a libertação dos escravos. E para não ter problema de economia, o Dr. Bezerra já tinha escrito um livro sobre esse assunto, como da libertação dos escravos, sem causar dano à economia do país, só que o livro é de 69, cerca de 21 anos antes, não é isso? 22 anos. Mas, ali, como poderiam resolver? Então eles pensaram o seguinte: vamos dar libertação para os escravos, todos nós, os fazendeiros aqui de Vassoura, vamos sair na frente, mas vamos pedir que eles trabalhem 5 anos com a gente. Se for, nós vamos poder nos adaptar. E aí podemos fazer algo que não venha causar danos, eles irem embora e de repente a gente perder tudo. E vamos fazer assim. E ele reagiu, porque ele achava que era o seguinte: escravo era escravo, senhor era senhor. De jeito nenhum. Não concordo com uma coisa dessa. Estou fora. E fez um levante e começou a falar alto, e arregimentou e discutiu, e fez com que muitos mudassem de ideia. Realmente o partido dos violentos venceram. E o projeto caiu por terra. Ele vai para a fazenda, e quando ele chega na sua fazenda, ele vê que o seu amigo, que era um amigo dele, chamado Ricardo, que era escravo, mas que ele tratava por amigo, que sabia escrever, sabia línguas, mas ele tinha amizade, confidência com ele, mas que muitos dos seus documentos, quem montava, quem fazia era esse escravo. Que ele tinha na conta de
não escravo, de amigo, que às vezes ele sentia como um pai, às vezes ele sentia como um filho. Ele soube que foi ele que foi o estopim da ideia. E quando ele soube, ele mandou imediatamente prendê-lo, levar para a senzala e botar no tronco. E perguntou para ele: você que eu tanto admiro, você que eu te dou essa vida quase que de liberdade. Quer dizer, no fundo não era liberdade, ele era escravo. No fundo ele aproveitava a capacidade do Ricardo. Para você que eu te dou essas coisas, você que trouxe essa ideia. Ele, com toda a naturalidade, olhando para o seu senhor, disse: fui eu que dei a ideia. Ele então manda o capataz meter o chicote. O sangue jorrou. E ele ali, aquele escravo com um olhar de tranquilidade, com um olhar de dor, mas com um olhar de renúncia, de compreensão, um olhar meigo para o seu Senhor. Isso o incomodou. E ele pergunta mais uma vez: foi você o causador dessa ideia? Foi. Ele então fala para o capataz: vai esmigalhar agora as mãos e os pés dele. E aí, quando o capataz fez isso, o sangue rolou abundantemente, o capataz tira ele do tronco, porque já era o processo final da morte, da agonia da morte. Ele vem se arrastando, como ele podia, com os pés triturados e com as mãos trituradas e tomado em sangue, na fronteira da morte. Ele se arrasta até este homem que assina como JP, que a caridade não quis dizer o nome na comunicação, se arrasta até ele, beija os seus pés e, olhando para ele com um olhar de meiguice, de perdão, de compreensão, desencarna. A vida acabou para ele. Aquele olhar me incomodava. Aquela situação em que aquele homem, que ele não sabia se era um pai ou um filho, mas antes de tudo era um escravo, veio beijar os seus pés. Ele desencarna assim. Não durou muito tempo, não suportou e desencarnou. Foi uma loucura no plano espiritual. Trevas, incompreensão, angústia, dor, completamente nas trevas. E aí é assim então que, passado um tempo, não se sabe quanto tempo, nessa intimidade da provação, ele escuta uma voz: meu filho, meu filho. Ele olha, era Ricardo. Foi o primeiro momento que ele teve de paz, em que ele coloca a cabeça no peito do Ricardo, e ali mesmo nas trevas ele tem um momento de repouso. E aí é jogado a ele ao passado. E ele tem um lampejo de uma encarnação antes, quando o Ricardo, muito inteligente, era o seu pai. E agora ele sabia que o seu pai, que veio como escravo, ele o colocou no tronco e o matou. E de pai para amigo, de amigo para vítima, de pai, como diz o texto, de pai para amigo, e de amigo para escravo, e de escravo para vítima, ele foi o causador. Ele então levanta dos braços do seu pai e sai desesperado pelas trevas. Mas quando ele começa a correr e sai desesperado, num processo de culpa, sabendo que ele fez aquilo com seu próprio pai, esmigalhou as suas mãos, os seus pés, as suas mãos imediatamente se curvaram, os seus pés se curvaram, ele não conseguia nem andar nem engatinhar, porque estava com as mãos completamente ressequidas e os pés também atrofiados. Ele então é jogado nas trevas mais uma vez. E agora, sim, consciente, mais consciente e arrependido em luta, o arrependimento faz uma peça de limpeza. E ele então começa a ver vários escravos que ele espancou, que estavam ali como vingadores que espancam ele também. E ele sofre muito sendo espancado por vários escravos que não perdoavam ele. E aí, depois de muitos anos em sofrimento, ele é arrastado para um culto do lar. Ele vai frequentar um culto do lar, de nada mais nada menos, de uma mulher que frequentava o grupo espírita, o grupo espírita lá do Chico Xavier, e que era casado
um companheiro que não frequentava o grupo, mas que era um espírita, amigo de todos, e que frequentava outras situações do movimento espírita, era espírita, tinha o seu culto em casa, mas não naquela reunião mediúnica específica que a mulher frequentava. É aí, então, começa a ir no culto do lar. E este pai, este marido desta mulher, nada mais é do que Ricardo reencarnado. Ele começa a frequentar o culto do próprio Ricardo. Ele vai ali e identifica, ali ele se sente bem, porque aí ele escuta sobre Deus, sobre reencarnação, sobre a volta do Espírito, sobre a divindade, sobre o bem, sobre o perdão, sobre o Evangelho. Ele começa a ouvir essas coisas, e então ele lá desse culto do lar, ele é arrastado para a reunião do Grupo Meimei. Lá no Grupo Meimei, em 1852, ele é esclarecido e ele volta para o culto do lar para ouvir as informações. É aí então que agora, relativamente esclarecido, e num local que era tão aconchegante, que agora ele tinha o Ricardo ali, agora ele tinha aquela mulher que era tão boa, que frequentava aquela reunião, que através dela, ou por causa dela, ele foi atraído para aquele esclarecimento. Ele sentiu uma vontade louca de nascer. Eles não tinham filho, esse casal. Ele resolve então se intrometer na vida psíquica dela, querendo vir de qualquer jeito. E começa a forçar a sua vida. E começa a fazer um encaixe psicológico, magnético, fluídico, de atração. E como ela não tinha filho, começa a colocar na cabeça dela: está na hora de ter filho, está na hora de ter filho. E normalmente não tinha filho, mas tinha relacionamento sexual. E aí automaticamente ela começou a achar que estava grávida. Porque como o espírito passava aquela informação que queria vir, que estava vindo, e ela automaticamente fazia o relacionamento sexual, ela se deixou psicologicamente envolvida por aquela situação de que estava grávida. E ficou... Livro da Fé, Chico Xavier, Instruções Psicofônicas, lição número 10, chamada Depoimento, que é o depoimento desse JP. Diz o texto: é curioso notar que uma de nossas irmãs, elemento efetivo do nosso grupo, quer dizer, do Grupo Meimei, e esposa de um dos nossos companheiros, meses antes de 54, mas entre 52 e 54. Tá certo? Meses antes da mensagem aqui que transcrevemos, revelava. O que ela revelava? Todos os sintomas de uma gravidez aparente e dolorosa, tendo sido tratada espontaneamente em várias reuniões sucessivas por um dos nossos benfeitores espirituais, que carinhosamente a libertou através de passos magnéticos das estranhas impressões de que se via possuída. Vou repetir: todos os sintomas de uma gravidez aparente e dolorosa, tratada pelo benfeitor através de passo magnético em várias sessões. Hipnose, força mental. O espírito se envolve na mãe. A mãe quer ter um filho. A mãe quer ter o filho. O espírito quer vir. Em vez de procurar o processo normal da reencarnação, ele resolve fazer o processo. A mãe se deixa levar e psicologicamente se envolve. Há o bloqueio da menstruação. A mama cresce. Aí há toda uma linguagem psicológica. Deve ser um Roberto, que ele é psicologista. Não, é verdade. É a especialidade dele. Mas aí, eu não vou falar isso que eu não conheço. Mas ele sabe que eu estou falando com ele. Corta a menstruação, muda os hormônios, a mama cresce, em muitos casos há inclusive o dilatar do abdômen, há enjoo, há vômito, há inclusive pancada e em alguns casos sente até o parto. E é nada. É a parte. Se espírito atrasado nesse nível, que matou dessa forma, já tem capacidade de psicologicamente, como uma mãe quer influenciar para nascer assim, imagina o alto. Ao influenciar psicologicamente o marido, dizer será mãe, automaticamente ela se preparou toda para ser mãe.
já estava ali, aberto. Eis aqui a escrava do Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. Pronto, já estava psicologicamente aberta, já era um aporte completamente acessível. Um sujeito, em termos psicológicos, em termos de hipnose, a gente pode dizer assim, um sujeito completamente acessível ao processo. Só que agora a hipnose é do alto, lá do céu. Precisava que externamente acontecesse aquilo tudo, porque não tinha jeito. O judeu exigia que fosse da tribo de Davi. Bom, e a comunicação tinha de ser assim, porque se fosse um espírito que não fosse daqui, também ninguém ia ver. Então precisava entrar aqui. Para entrar aqui só tem um jeito, a certidão. Qual era a certidão? O pai tinha de dar o nome, entrava para a genealogia do pai. Qual era a genealogia do pai? De Davi, como diz o texto e acabou. Então precisava de haver a exterioridade da gravidez. Automaticamente aconteceu. Peito, leite, barriga, todos os sintomas normais. Evidentemente que então, tem criança que a mãe enjoa mais e enjoa menos. Você imagina a benção de você ter a aproximação, não necessariamente ali fisicamente, mas a aproximação psicológica de Jesus, né? Talvez o prazer, a satisfação de Maria, até mesmo psicologicamente nem precisava isso. No exato momento que o anjo diz que ela seria a mãe do Messias, pronto. No exato momento que você já sabe que vem um espírito maravilhoso, você já se prepara psicologicamente só para sentir coisa boa. Acabou. E aí o processo se deu dentro da normalidade exterior do mundo, tá certo? Por isso que José reage, pensa na separação mais pronta. Era natural que ele pensasse, porque ele seguia a lei e a lei mandava separar. Houve a explicação a nível superior, de espírito superior para espírito superior, ele compreende. Quando ele volta aqui, lembra a ele as palavras e diz o texto. Ele sabendo realmente as palavras, não era símbolo, ele sabia as palavras, ele fez o que o anjo mandou. E compreendeu de tal forma que deu o nome que o anjo mandou, Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus quer dizer nada mais, nada menos do que o Salvador. Daí diz o texto, ele veio tirar o povo dele dos seus pecados. O povo dele, Israel. Ele era o Deus de Israel que voltava. Olha a prece de Zacarias. Né? É o nosso Deus que veio nos visitar. É o sol do alto que veio estar entre nós. Ele veio tirar o seu povo do pecado deles mesmo. O pecado aí é o erro. Não tem nada a ver com pecado, negócio moral, negócio de religião. As pessoas estão no pecado, estão no erro. Estão sem esclarecimento. O maior erro que não se tinha naquela época, que não se conhecia a lei do amor, a lei do perdão. Ele veio nos tirar desse erro, nos ensinar a verdadeira lei divina, que é a lei do amor. Mas isso é papo para quando chegarmos na lei do amor. Muita paz. Está se assustando com o meu microfone? É isso. Pergunta aí.